e Azarias o de Abed-nego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Conforme vires, procederás com os teus servos. Aleluia. Amém? Amém. Levante a sua Bíblia ao céu. Repita assim comigo: meu Deus, fala comigo, através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar e aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos vivendo dias que a cada dia está mais difícil servir a Deus. Quem concorda comigo? Amém? Cada dia mais difícil para servir a Deus. 30 anos atrás não era tão difícil como é hoje. Ano que vem vai ser pior que esse ano. E assim até Jesus voltar. Porque Jesus, ele falou isso na sua palavra. E aqui nós temos um exemplo de um jovem que ele nos inspira. Essa mensagem se chama Os 7 Desafios de Daniel na Babilônia. Aleluia. Nós vamos aprender sobre os 7 desafios que Daniel enfrentou num mundo totalmente corrupto, como nós vivemos hoje. E Daniel, ele venceu esses 7 desafios. Por isso que Daniel foi tão abençoado por Deus. Por isso que Daniel é uma pessoa que ninguém conhecia. De repente, Deus exaltou ele tanto. Porque o segredo para ser exaltado, irmãos, é quando nós obedecermos a Deus. O maior sinal de humilhação diante de Deus não é quando nós dobramos o nosso joelho, e sim quando nós abrimos o nosso coração para Deus trabalhar nele. Isso sim é humilhação, irmãos. Daniel permitiu que Deus trabalhasse no coração dele. Daniel venceu desafios, 7 desafios na Babilônia, que fez com que Daniel vencesse na vida. Você que quer vencer, aleluia, você precisa vencer esses 7 desafios. Louvado seja Deus. Você quer ser salvo, você precisa vencer esses 7 desafios. O primeiro desafio que Daniel venceu, o desafio da identidade. Aleluia. Olha só, a Bíblia diz que quando Daniel ele foi cativo para a Babilônia, já chegaram mudando o nome dele. Daniel significa Deus é meu juiz. Mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, que significa Deus te proteja, mas era o Deus que ele serviu lá na Babilônia. Começaram a querer mudar a identidade de Daniel. Daniel estava indo para um lugar corrupto, tentaram mudar a identidade dele. Mas a Bíblia diz, ainda num lugar corrupto, ainda com um nome corrupto, Daniel ele se manteve justo na presença de Deus. Louvado seja Deus. A Deus não é o lugar que influencia a pessoa, é a pessoa que influencia o lugar. Verdade, Jesus. Daniel ele viveu na Babilônia, e não foi a Babilônia que viveu em Daniel. Daniel ele viveu na Babilônia, mas ele não imitou os costumes da Babilônia. Foi a Babilônia que aprendeu a servir o Deus que Daniel servia. O mundo ele vai tentar mudar a sua identidade. O mundo vai tentar tirar a sua crença em Deus. Mas somos nós que vamos influenciar o mundo. Porque Deus falou que nós somos a luz do mundo. O mundo está em trevas, mas nós fomos chamados para fazer a diferença. Louvado seja Deus. Nós não temos nenhuma desculpa para chegar no lugar e dizer: ah, irmão, eu servi a Deus. Mas lá onde eu trabalho, o lugar que eu estou, todo mundo é corrupto, eu acabei me corrompendo também. Não, irmãos. Nós temos que fazer a diferença, independente do lugar onde nós estamos. É fácil ser luz na luz. Aleluia, Deus. Aqui na igreja, ser crente é fácil. Mas o negócio que nós temos que fazer a diferença lá fora, irmãos. É lá que o mundo, é lá que Deus conta com você para você fazer a diferença. Daniel fazia diferença no país dele. Quando foi para um lugar totalmente... Glória a Deus. Ele enfrentou esse primeiro desafio de identidade. Tentaram mudar a identidade de Daniel. Mas Daniel não se influenciou, irmãos. Porque nós fomos chamados para ser influenciadores e não influenciados. Daniel influenciou. Daniel venceu esse desafio, irmãos. Eu já fui militar no Brasil, sou formado em educação física.
Já passei por muitos lugares onde pessoas tentaram me corromper. Mas Deus sempre nos dá força para nós vencermos. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós vamos ser perseguidos, mas é necessário isso. E se você não está sendo perseguido, isso é um perigo. Tem uma frase que diz: os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos pelo mundo. Os cristãos estão em perigo quando estão sendo elogiados pelo mundo. Porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para fazer a diferença. Aleluia. Jesus falou: não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque antes o mundo odiou a mim. Portanto, nós temos que fazer a diferença. Daniel fez a diferença, por isso que ele sofreu perseguição. A Bíblia diz que todo aquele que quiser servir a Jesus piamente, ou seja, de uma maneira verdadeira, vai padecer perseguição. Portanto, se o seu evangelho não incomoda o mundo, o seu evangelho não é o evangelho verdadeiro. Aleluia. Se você quer saber como está a sua comunhão com Deus, se você é um crente verdadeiro, é só você ver se você é um inibidor do pecado. Sabia disso? Uma pessoa que é cristã verdadeira, tá os amigos dela na faculdade, no trabalho, estão falando pornografia, você chega, todo mundo vai falar assim, ó, agora vamos parar com esse assunto, porque chegou fulano aí e não conversa sobre essas coisas. Aí o seu cristianismo está sendo relevante. Agora se está todo mundo esclarecendo, falando que não deve, você chega, já dá um tapinha nas costas, você entra na conversa, e irmãos, aí você está igual ao mundo. E a Bíblia diz que outra vez nós veremos a diferença. Louvado seja Deus. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Daniel enfrentou esse primeiro desafio, o desafio da identidade. Tentaram mudar a identidade de Daniel, tentaram mudar o Deus que Daniel servia, mas Daniel não se deixou corromper, irmãos. Esse é o primeiro desafio que nós devemos enfrentar para ser vencedores. O segundo, a necessidade de ser feliz. Quanta gente se corrompe, irmãos, pela necessidade de ser feliz. Quanta gente buscando felicidade onde não tem. Quantas pessoas querem buscar no mundo a felicidade que só Deus pode dar. Glória a Deus. Ah, mas irmão, eu vou na igreja, depois que eu comecei a vir na igreja, eu comecei a ter muita prova, eu já falei isso aqui. Depois que eu comecei a vir na igreja, eu comecei a ter mais tristeza. É melhor sofrer a tristeza temporária da igreja do que a alegria passageira do mundo. Glória a Deus! Porque a alegria passageira no mundo vai se transformar numa tristeza eterna. E a tristeza passageira da igreja vai se transformar numa alegria eterna. Porque Jesus vai voltar. E Jesus está vindo para buscar uma igreja santa. Uma igreja sem ruga. Uma igreja que não se contaminou. Uma igreja que serve a Deus da maneira que Deus quer que nós sirvamos. Nós temos que fazer a diferença. E nós não precisamos do mundo para ser felizes. Aleluia! Nós precisamos de Deus. A Bíblia diz que Daniel então foi oferecido a ele os manjares que o rei se alimentava na Babilônia. Esses manjares haviam comida sacrificada a ídolos. Havia bebidas alcoólicas. Foi oferecido a Daniel. E o rapaz falou assim, mas por que você não vai comer isso? Nós vamos ver que o seu semblante não está tão feliz. Aleluia, Deus. Sabia nada esse rapaz. Ele pensou que para Daniel ser feliz, Daniel precisava fazer e comer aquilo que o mundo fazia e comia. Não. Nós não precisamos imitar o mundo para sermos felizes. Nós, Igreja de Deus, não precisamos imitar o mundo para trazer jovens para a igreja. Daniel não imitou a Babilônia, foi a Babilônia que teve que imitar Daniel. Porque Daniel ele tinha o Deus verdadeiro, irmãos. Nós temos o Deus que nos traz alegria. Nós temos o Deus que é o dono da alegria. Portanto, nós não precisamos do pecado para ser feliz. Nós não precisamos imitar costumes mundanos. Porque Deus, Ele nos dá alegria. A Bíblia diz que a alegria que Deus dá, ninguém pode tirar. Louvado seja Deus. O rapaz veio falar para Daniel, mas Daniel, o seu semblante não vai parecer tão feliz. Imagina Daniel falando, eu não preciso de comida para ser feliz. Eu preciso de Deus, e Deus eu tenho na minha vida. Quando você tem Deus na sua vida, você é feliz. Para de buscar felicidade onde você não vai encontrar. Oh, glória a Deus! Muitas pessoas querem resolver um problema e acabam criando outro. Muitas pessoas não são felizes no casamento, vão para a prostituição para buscar felicidade. Elas só estão acrescentando problemas. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Portanto, aprenda com Daniel. Para de buscar felicidade no mundo. A tua felicidade está aqui na presença de Deus. Aquilo que você busca, a felicidade que você tanto procura, está na cruz que você tanto rejeita. Tanta gente repreendendo Deus. Ah, eu não quero Deus. Rejeitando a cruz, mas eu quero ter feliz.
Não, a felicidade que você procura está na cruz, que muitas pessoas não rejeitam. Não rejeite a cruz. Quem não rejeita a cruz acaba se encontrando com a felicidade. E a felicidade maior, irmãos, é saber da nossa salvação. Porque riqueza não traz felicidade. Ouro não traz felicidade. Com dinheiro você compra a cama, mas você não compra o sono para você dormir. Com dinheiro você compra uma casa, mas você não compra um lar. Com dinheiro você tem nome, mas você não conquista respeito. Então é melhor ter honra. É melhor ter a paz de Deus, irmãos. Com dinheiro você paga uma prostituta, mas com dinheiro você não conquista uma família. Família é algo de Deus. Paz de espírito é algo de Deus. Portanto, nós precisamos de Deus para buscar isso. A felicidade que nós buscamos, somente Deus tem para oferecer. O segundo desafio de Daniel foi esse. O desafio de ser feliz. Daniel venceu as propostas do mundo. Quem rejeita as propostas do mundo acaba se encontrando com a vontade de Deus. Terceiro desafio de Daniel, a aparência. A Bíblia diz no versículo 13, que disseram: mas se você não se alimentar como os outros se alimentam, a sua aparência vai ser diferente. Daniel falou: bora ver, eu vou comer só legumes, vamos ver. Glória a Deus. Porque Daniel sabia, irmãos, quem sustentava ele era Deus. Quem cuidava da aparência dele era Deus. E Deus fez com que a aparência de Daniel ficasse mais forte do que aqueles outros rapazes que estavam comendo as comidas do rei. Sabe o que a gente aprende com isso? Que Deus está no controle da nossa vida física também. Louvado seja Deus. Da nossa saúde. Glória a Deus. Não adianta, tá chovendo, não vou na igreja que eu estou com medo de ficar com gripe. Não, vem na igreja. Deus, irmãos, está no controle de tudo. Glória a Deus é o Deus. Deus que cuida de todas as coisas. Nada escapa das mãos de Aleluia, Deus. Senhor. Não adianta nós tentarmos fazer do nosso jeito. Não adianta você se esforçar e achar que está no controle da situação. Aleluia, Sempre que o homem pensa que está no controle da situação, Deus frustra os pensamentos do homem. Aleluia, Senhor. A Bíblia diz em Gênesis: os homens quiseram construir uma torre chamada Babel, só para unificar a língua. Já era uma única língua, eles quiseram inventar. Quando quiseram inventar para achar que Deus estava aqui, o homem estava no controle, Deus chegou e descontrolou tudo. Então entregue o controle da sua vida para Deus. Aleluia. Entregue tudo, reconheça que Deus está no controle de tudo, irmãos. E rejeite as ofertas do maligno. Aleluia, Senhor. Daniel rejeitou aquilo que era mal. Daniel rejeitou aquilo que ia prejudicar ele. Escuta essa: quando você rejeita a oferta, você vence o remetente. Glória a Deus. O que mais frustra Satanás é quando Satanás envia a prata e você rejeita. É quando Satanás prepara algo para você aceitar e sair da presença de Deus e você nega. Aleluia. Quando você rejeita a oferta, você vence o remetente. Aleluia. Vença o diabo, irmãos. O diabo sabe como trabalhar na nossa mente. O diabo, ele sabe o que nós gostamos. O diabo sabe quais são as nossas fraquezas. E o diabo vai trabalhar em cima disso. Portanto, vença o diabo e rejeite as suas ofertas. Deus. Rejeite. Parece que é bom, irmãos. Aleluia. Como Eva olhou para a árvore e disse: parecia boa, parecia agradável. O fruto foi bom para a carne dela, mas foi amargo o resultado para a alma dela. O pecado faz bem para a sua carne, mas ele é terrível para a sua alma. Hoje a tua carne te faz sorrir, amanhã ela põe a tua alma no inferno. Nós temos que ter cuidado. Daniel, ele venceu esse outro desafio, o desafio da aparência, o desafio de querer a aparência do mundo. Quantas pessoas estão assim, irmãos? Estão na igreja, querem ser noiva do Cordeiro, mas você não pode ser noiva do Cordeiro enquanto você tem um caso com o mundo. Nós temos que servir a Deus de verdade. Nós temos que rejeitar o mundo. A Bíblia diz em Tiago 4:4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quer ser amigo de Deus, ele vai ser inimigo do mundo. E qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Glória a Deus. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo, irmãos. Louvado seja Se é para nós Deus. ser santos, vamos nos santificar mais. Mas se é para ser impuro, aí vamos pintar e bordar, porque a gente vai para o inferno mesmo, então vamos fazer por merecer. Aleluia. Apocalipse diz isso. O sujo continue a sujar-se ainda mais.
Então não adianta nós vivermos de aparência. Nós temos que vencer o desafio da aparência, irmãos. Nós temos que vencer as propostas do mundo se nós quisermos ser salvos por Deus. O quarto aprendizado de Daniel, o quarto desafio de Daniel, a ousadia, irmãos. A Bíblia diz que Daniel tinha um cargo. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Olha que rei doido da cabeça. Ele teve um sonho e falou para todos os sábios do reino: vocês têm que interpretar o meu sonho. Qual é o seu sonho? Eu não lembro. Ele ia matar as pessoas que não estavam interpretando o sonho dele, nem ele lembrava o sonho. Você já parou para pensar nisso? Aí a Bíblia diz que ele deu um decreto: se não fosse interpretado, todo mundo ia morrer. Todos os sábios, Daniel era um sábio da Babilônia, portanto Daniel também iria morrer. Todas as pessoas, quando souberam dessa ameaça, correram para longe do rei. Daniel soube da ameaça e correu para perto do rei, porque quem tem a presença de Deus não tem medo dos desafios que a vida vai pôr para você enfrentar. Quem serve a Deus não tem medo dos desafios que vão acontecer. Quem serve a Deus não tem medo das ameaças. Quem serve a Deus sabe que o inimigo pode tocar a carne, mas nossa alma já está guardada por Deus e nós vamos subir quando a trombeta soar. Daniel Louvado seja Deus. Daniel falou: como que é, rei? Então, eu tive um sonho, não lembro, vocês têm que interpretar. Daniel falou assim: espera aí que eu vou dar a interpretação, que eu vou buscar o meu Deus. O rei falou assim: não existe nenhum homem na terra que pode interpretar esse sonho. Daniel falou: o senhor está certo. Não existe nenhum homem na terra que interprete esse sonho, mas eu sirvo a um Deus do céu, que ele revela os seus segredos aos homens da terra, e eu vou mostrar para o senhor o que significa aí. Espera aí que eu vou buscar o meu Deus. Daniel foi para casa e chamou os amigos dele, e todos começaram a orar, e Deus mostrou a solução do problema. Irmãos, eu vou contar uma história aqui para que você aprenda. Aleluia! Tudo na nossa vida, por mais difícil que seja, sempre tem uma solução. Amém. Por mais insolúvel que pareça o seu problema, sempre existe uma solução. Glória a Deus. Certo homem, ele foi condenado. Um juiz do país não gostava de cristão, esse homem era cristão. E aí aconteceu um homicídio e falaram que foi esse cristão. Mas esse homem era servo de Deus. Ele sabia que ele estava sendo culpado de algo que ele era inocente. E ele foi para o tribunal. E ele dizendo: mas eu sou inocente. E aquele rei queria condenar ele, porque sabia que aquele rapaz era cristão. Mas sempre Deus tem uma saída para quem é fiel a ele. Aleluia, Deus. Esse rapaz, então, o rei falou assim: olha, já que você está dizendo que é cristão, eu vou fazer o seguinte: se você é culpado, teu Deus ele vai te culpar aqui diante de todo mundo. Eu vou escrever em 2 papéis. Um papel eu vou escrever culpado, o outro eu vou escrever inocente. Eu vou amassar os 2 e colocar em cima de uma mesa. Você vai pegar um. Se você pegar o que está escrito culpado, significa que o seu Deus está vendo que você é culpado desse crime. Você vai ser morto. Só que esse rei, como não gostava de cristão, ele escreveu culpado nos 2. Nos 2 papéis ele escreveu culpado. Esse rapaz, quando foi pregar, Deus falou para ele: meu filho, estão armando contra você. O que esse rapaz fez? Pegou um papel e engoliu. Quando engoliu o papel, o rei fez assim: o que você está fazendo? Ele falou assim: eu comi o outro papel. Se aí está escrito culpado, significa que eu peguei aquele que é inocente, então eu sou inocente. Deus sempre tem uma saída, por mais difícil que pareça. Aleluia, Deus! Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma direção. Olha para Jesus que você vai vencer, você vai superar, você vai sair desse problema que parece ser insolúvel, parece ser impossível, mas para Deus não existe impossível. Deus sempre tem uma solução para o seu problema. Se nós olharmos a solução do problema, nós vamos vencer, nós vamos sair, nós vamos vencer tudo aquilo que a vida intenta contra nós. Daniel, ele sempre vencia, irmãos, porque Daniel temia Deus. Daniel Aleluia, Deus. Conhecia o Deus que ele servia. O outro desafio de Daniel, a Bíblia diz, irmãos, que Daniel, ele foi testado também no lugar onde ele foi chamado. Você precisa vencer esses desafios. Tem muita gente que pensa: irmãos, eu sou muito testado, aprovado por Deus, então eu quero aceitar logo a Jesus e cumprir o meu chamado. Você vai ser testado aqui também. Você vai ser testado. A Bíblia diz que o homem é aprovado pelos louvores.
Quantas pessoas que você termina de pregar e vem dizer: nossa, irmão, você é uma bênção, que sabedoria, eu quero ser igual você quando eu crescer. Pega um elogio desse para você que acaba o seu ministério na hora. Aleluia. Pega um elogio, aceita a glória de Deus para você que acaba, tudo aquilo que Deus tem para você acaba na hora. Porque a Bíblia diz em Isaías 42:8: eu sou o Senhor e este é meu nome, a minha glória não dou a outro. Deus não divide glória. Se você está sendo bem sucedido no seu trabalho, nunca bata no peito e diga: eu estou próspero porque eu fiz. Não, quem faz é Deus. E se você achar que é você que está sendo bem sucedido por causa do seu esforço, Deus tira. Nabucodonosor teve um sonho. E a Bíblia diz que Daniel interpretou esse sonho. Daniel falou: ih, Nabucodonosor, você está muito nariz empinado. Você está se achando bambambam. Deus vai tirar o seu reino e você vai ficar 7 anos comendo capim. E ainda tem muito capim para o orgulhoso comer. Então nós não podemos nos orgulhar de Aleluia! porque tudo quem faz é Deus. Nós não merecemos nada. Essa história de dobrar o joelho e falar: Deus eu quero, Deus eu mereço, você tem que fazer, isso aí é conversa fiada. Deus faz se Ele quiser, porque Ele é Deus, nós somos o barro, Deus é o oleiro. E se vier te elogiar depois do culto, você pode ficar feliz sim, pode ficar alegre. Mas saiba disso, a alegria é do barro, mas a glória é do oleiro. A glória é de quem fez, a glória é de quem te emprestou o dom, irmãos. Daniel, ele sabia disso. Daniel sempre glorificava a Deus através das coisas que Deus fazia através dele. Deus não tem problema em exaltar pessoas que exaltam a Deus. Se você converter a glória que entregarem a ti para Deus, Deus sempre vai te exaltar. Sempre você vai estar por cima e não por baixo. Sempre você vai ser cabeça e não cauda. Mas você tem que reconhecer que é Deus na sua vida. É Deus. Certa feita, a Bíblia diz, irmãos, que Daniel então foi chamado, porque o rei Belsazar, ele estava fazendo uma festa no palácio dele. Isso aqui que eu vou dizer é forte. Louvado seja irmãos, Deus! que Daniel ele foi provado dentro do chamado dele. Esse rei começou a fazer essa festa. E esse rei Belsazar, ele havia trazido de Israel os tesouros do templo. Os vasos que eram para ser usados lá no templo da casa de Deus, em consagração a Deus. Agora esse rei ele estava usando numa casa de prostituição, num templo de um outro Deus. E aí a Bíblia diz que esse Deus se prostituindo, esse rei se prostituindo, ele pegou um vaso que pertencia antes a Deus, estava usando esse vaso na casa de outro Deus para prostituição, até que apareceu uma mão misteriosa e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsi. E a Bíblia diz que veio uma sentença naquele dia contra esse rei. Sabe o que a gente aprende com isso? Vaso que foi criado para ser usado na casa de Deus não pode ser usado para outro fim. Você foi feito para ser usado para Deus, porque você usa os seus talentos para o mundo. Aleluia, Deus! Deus te deu uma voz para você louvar Ele. Porque você chega na sua casa, coloca em rádio mundana e está cantando as músicas que o mundo canta. Aleluia, Senhor. Deus te deu uma sabedoria para você usar para Deus. Porque você usa a sabedoria para fazer coisas do mundo. Aleluia. Nós não podemos usar para o mundo aquilo que Deus fez para nós usarmos em honra para Ele. Vaso que foi feito para ser usado na casa de Deus não pode ser usado para outro objetivo. E esse rei sofreu. Louvado seja Deus! Quando esse rei recebeu essa sentença, ele falou: Daniel, eu vou te oferecer ouro, eu vou te oferecer riquezas por essa interpretação. Aí Daniel estava sendo provado no chamado dele. Sabe por quê? Porque quem tem dom de Deus não aceita recompensa. Existe uma diferença entre dom e talento. Talento é aquilo que você usa no seu próprio benefício. Dom é aquilo que você consagra a Deus. Tem muita gente que Deus começa a levantar, começa a dar revelação profunda, a pessoa começa a cobrar para entregar a revelação, começa a cobrar para orar, começa a cobrar para louvar. Não, isso aí é talento. Deus não quer pessoas com talento, Deus quer pessoas com dom. Daniel foi provado. Aleluia, Deus! A Bíblia diz que aquele que for fiel no pouco, sobre muito Deus vai colocar. Se você quer grandes oportunidades de Deus, valorize as pequenas e não se corrompa quando chegarem as grandes. E também não viva somente de oportunidades grandes, não. Não viva somente de coisas grandes. Saiba valorizar as pequenas oportunidades, irmãos. Jesus, Ele sempre exalta, mas Deus, Ele sempre vê a nossa humildade. Olha essa daqui, ó. Tinha um pregador que foi receber um convite para pegar num congresso. Pegou, estudou e estava todo pensando: hoje eu vou abalar.
E subiu todo alegrão, dizendo: hoje vai tremer esse lugar. Ele subiu para pregar, Deus envergonhou ele. Ele desceu de cabeça baixa, quietinho do altar, envergonhado. Quando ele foi orar para Deus, Deus falou assim para ele: se você tivesse subido da maneira que você desceu, você teria descido da maneira que você subiu. Você Aleluia. ficou alegrando, pensando que Deus vai te usar, Deus vai chacoalhar tudo, Deus te envergonha, irmãos. Porque Deus não faz nada por causa do pregador. Não é eu que curo, não é eu que prego. Tudo quem faz é Deus. Eu sou somente o objeto que Deus usa. Sou somente o vaso que Deus usa, irmãos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:7: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Quer ser usado por Deus, reconhece que quem faz é Deus na tua vida. Vier elogiar, você fala glória a Deus, eu não sou ninguém. Vier falar que você é melhor, fala eu não sou ninguém, quem faz é Deus. Reconhece que é Deus na tua vida e Deus vai te exaltar muito nessa terra. Aleluia. Daniel reconhecia que era Deus quem fazia, e Deus sempre levantava Daniel, irmãos. Deus provou a fidelidade de Daniel. Deus provou quando o rei ofereceu para ele: olha, eu te dou riquezas. Daniel estava sendo provado na fidelidade. Se você quer ser fiel a Deus, se você quer ser salvo, você precisa ser fiel a Deus. Fiel não é somente em dízimo. Fiel não é somente em oferta. Fiel é ser fiel em tudo, irmãos. Quando ninguém está vendo, quando parece ser bom, nós temos que ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus nas pequenas coisas. Louvado seja Deus. Seja fiel a Deus no seu tempo. Se você fala que vai vir para a igreja, venha. Não deixe os cuidados do mundo fazer como fizeram com a mulher de Ló, que estava olhando para trás. Tem gente que é assim, fala que vai servir a Deus. É como a mulher de Ló: eu quero sair de Sodoma e Gomorra porque lá é só prostituição, lá é só coisa mundana. Estava saindo, mas quando aconteceu uma nova lá, escutou um barulho, já virou para trás. Tem gente que é assim, ele sai do mundo, aconteceu uma novidade no mundo, ele quer voltar para o mundo. Não, se você saiu do mundo, saia completamente. Glória a Deus. Para Deus foi mais difícil tirar o Egito do povo de Israel do que tirar o povo de Israel do Egito. Aleluia, Senhor. É mais fácil tirar o povo do mundo do que tirar o mundo do povo. Tem gente que ainda vem na igreja, mas tem obra do mundo, tem obra da carne, vive na ira, compra e não paga, dá mau testemunho. Aleluia. Nós temos que permitir Deus purificar a nossa vida, irmãos. A Bíblia diz: nada deveis, senão o amor. O sexto desafio de Daniel foi a fidelidade. E o último, o teste final. Daniel 6,14 foi o último teste de Daniel, a cova dos leões, aonde Daniel ele estava pondo a sua vida em risco. Ele estava disposto a morrer por amor a Jesus. Se você não vive por amor a Deus, quando você morrer, você não vai ser digno de viver com Ele para sempre. Se Jesus entregou a vida dele por nós, nada mais justo do que nós entregarmos a nossa para Ele. Aleluia. E Daniel estava disposto. Chegaram e falaram: ó Daniel, agora tem um novo decreto aí,